Prosseguindo na pós-graduação de Ciências da Religião, estamos estudando a disciplina Teologia Bíblica. Vamos agora ao capítulo 4, no período da consciência. E aí eu inicio com uma pergunta: quais as manifestações da divindade nesse período? Lembre-se que Teologia Bíblica, ela quer estudar as manifestações da divindade. Então, olha, as manifestações da divindade no juízo sobre a serpente, na promessa de um redentor, na punição de Adão e Eva, na aceitação da oferta de Abel, na rejeição da oferta de Caim e na segunda chance dada a Caim, ok? Então, número 1, vamos falar aí sobre o juízo sobre a serpente. Está lá em Gênesis 3,14. Então, Yahvé Elohim disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os homens do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Bom, qual o objetivo divino nesse juízo? Mostrar que nenhuma criatura pode fugir ao seu juízo. Se o homem, seja um homem, seja um querubim ungido, caído, todos sofrerão juízo, todos passarão pelo juízo. Número 2, a segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? Podemos aprender, como diz o Salmo 97, versículo 2, que justiça e juízo são a base do seu trono. Irmão, Deus, ele é justo e faz juízo. E a terceira pergunta: que lição Deus planejou nos ensinar? O pecado leva a criatura a descer cada vez mais ao fundo do poço. Satanás havia pecado no céu e foi expulso, descendo ao poço. Ele tenta Adão e Eva, levando-os ao pecado, e assim Satanás continua descendo, ou seja, porque ele também sofreu um juízo. É difícil até identificar o fundo do poço para o pecado, mas pela descrição bíblica dizemos que o fundo do poço é a condenação eterna ao inferno. Ou seja, a pessoa entra no poço e a tendência, infelizmente, como disse Jesus, um abismo chama outro abismo. Entrou nesse poço, a tendência é que daqui a pouco ele vai mais fundo, e daqui a pouco mais fundo, e daqui a pouco mais fundo. O fundo do poço, o fundo final, vou dizer assim, é o inferno, é a condenação eterna. Bom, número 2, na promessa de um redentor. Após ouvir de Adão e Eva o relato de como eles desobedeceram a sua palavra, Deus anuncia o resgate da humanidade. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, qual o objetivo divino nesse texto? O objetivo divino é não deixar a humanidade sob domínio de Satanás. Se Deus não interferisse, já não surgisse ali uma promessa de redenção do homem, o homem estaria sob domínio de Satanás. A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? Mostrar o seu poder de transformar o abismo do pecado em salvação, porque Deus pode fazer isso. É o que a sua promessa diz, que através da semente da mulher, a cabeça da serpente seria pisada. A cabeça da serpente é onde está o veneno da serpente. E claro, a destruição da serpente, mas principalmente é onde está o veneno da serpente. Então Deus pode nos livrar do veneno da serpente. E em terceiro lugar, que lição Deus planejou nos ensinar? Ele é quem planejou e executou a obra da salvação. Ou seja, o homem, ele não pode fazer nada para chegar à salvação. Eu sempre comparo a salvação a um navio que Deus construiu para salvar o homem que naufragou por causa do pecado, por causa da desobediência.
E Deus apresenta esse navio ao homem e fala, olha, como está escrito no livro de Deuteronômio, eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolha a vida. Então Deus fala para o homem, olha, você pode escolher entrar nesse navio e ser salvo, ou ficar aí no mar e daqui a pouco acabar se afogando. Agora, para entrar nesse navio existem alguns critérios, algumas regras. O que você escolhe, tá bom? É assim que a Bíblia descreve a salvação, ok? Número 3, na punição a Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes puniu. Está lá em Gênesis 3, versículo 16 a 19. Ok? E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós acreditamos que essa regra vale até hoje. Até hoje o homem, ele é o cabeça da mulher. Ele foi criado com esse projeto, como disse o apóstolo Paulo, ok? E permanece. O apóstolo Paulo coloca uma diferença entre o pecado do homem e o pecado da mulher. A mulher foi enganada pela serpente, Adão não. O versículo 17, e Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus estabeleceu juízo sobre todos. Agora que vamos falar da punição de Adão e Eva. O estudo desta ação da divindade nos ajuda a entender o seu plano em relação à humanidade. A primeira pergunta, qual o objetivo divino? Mostrar que a promessa do resgate de Adão e Eva não os livrava da punição. Deus anunciou o resgate, anunciando a vinda da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O que podemos aprender sobre a divindade? A segunda pergunta. O amor divino vem acompanhando a justiça. Deus mostra o seu amor prometendo restaurá-los dessa situação de pecado, mas também os pune por obedecer à sua palavra. Quando ele pune Adão e Eva, ele está demonstrando a sua justiça. Quando ele anuncia o recurso para resgatar Adão e Eva do pecado, ele está demonstrando o seu amor. Ou seja, Deus é justo, mas ele também é amor, ok? Eles vão sofrer, mas se eles obedecerem o plano de Deus de crer na semente da mulher, ele vai resgatar essa humanidade, ok? E que lição Deus planejou nos ensinar? Temos a misericórdia e o amor de Deus, mas também temos o juízo. Adão e Eva já haviam recebido a promessa de um Redentor para resgatá-los desse estado pecaminoso, mas isso não os livra do juízo. Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Algum sofrimento o homem ele vai ter. Isso infelizmente aconteceu com Adão e Eva. Mas também observe o que nós aprendemos. Eva realmente ela foi enganada pela serpente, disse o apóstolo Paulo, foi o pior dos pecados. Mas Deus demonstra o seu amor por Eva quando ele promete, tá bom, que o Salvador viria sem participação do homem, viria dela. Ou seja, a mulher ela pode sim alcançar a salvação se ela for obediente. Foi o que Deus prometeu. Eu aproveito para dizer isso porque tem algumas pessoas que elas interpretam erradamente aquela expressão que o apóstolo Paulo diz que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos, ok? Dando luz a filhos. E o que significa isso? Alguns dizem que se a mulher
não der luz a filhos, ela não se salva. Não, isso está errado. Tá bom? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a mulher, ela salvar-se-á sendo obediente, porque o juízo de Deus sobre a mulher foi ela dar luz com dor. Ok? Então, se ela obedecer o juízo de Deus, atender o juízo de Deus, ela será salva.